Pai Celestial. É isso que queremos, Senhor. Ser guiado por essa pomba, Pai. Como a pomba guiou a águia, que o Senhor possa nos guiar, Pai. Senhor, cada dia, Senhor. Nessa noite, temos vindo mais uma vez, Senhor, para recobrar nossas forças, Pai. Para receber um pouco mais desse azeite, Pai. Porque estamos chegando naquela hora onde muitos não terão azeite. E as virgens nestas desejarão obter, mas será tarde demais. Pai, mas nós temos sido apercebidos, Pai, pela voz do esposo, Pai. Oh, nós temos ouvido essa voz, Senhor, indicando a chegada desse esposo. Pai, nessa noite que o Senhor possa derramar um pouco mais desse azeite, Senhor, nas nossas lamparinas, Pai. Para que possamos, Senhor, estarmos a cada dia, Senhor, preparados, Pai, para sairmos dessa terra. Porque a única coisa que falta, diz o teu profeta, é a saída da noiva e a descida de Moisés e Elias para falar aos judeus. Pai, ajuda-nos, Senhor. Vem abençoar os nossos corações enquanto viemos para ouvir a tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos e aos que estão também nos acompanhando na internet. E aproveitando vocês em pé, vamos tomar a escritura de Isaías 53. Isaías 53. Vamos falar sobre a conclusão da obra-prima. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Amém. Podeis assentar, irmãos. Gostaríamos de falar nessa noite sobre, baseado nessa escritura como base, vamos falar sobre a conclusão da obra-prima. Vocês que conhecem a mensagem e a têm lido, o irmão Brana pregou esta mensagem, a obra-prima, pregou também a obra-prima de Deus identificada, ou seja, feita manifesta, feita conhecida. E ele tomou essa escritura para falar desse tema, a obra-prima. E nós estamos vivendo nesse tempo da conclusão desta obra-prima que Deus planejou em sua mente, e determinou a maneira para que ela pudesse ser concluída. Porque o homem lá no princípio, ele foi a obra-prima de Deus, Ele foi a perfeição. O homem foi a perfeição na criação. Um Deus amador, ou um Deus menor, foi quando Deus terminou a sua obra de criar, quando ele pôde chegar ao homem, começando ele a criar desde o girino, foi subindo, chegou à vida animal, e então, por fim, ele chegou ao homem. E então, esse homem estava só como Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus também habitava só. Ele, ainda que tinha os anjos para adorá-lo, mas tinha algo dentro de Deus que tinha a ver com redenção. E os anjos nunca poderiam ser redimidos. Então, Deus estava só, porque a redenção ainda estava dentro dele. Por isso, quando ele faz a mulher deste homem, que ele tinha feito a sua própria imagem, então Deus estava agora desvendando um segredo que ele mesmo tinha em si, que seria um dia ter uma esposa para ele, uma igreja. E então, quando ele fez a mulher do homem, então ali Deus estava projetando o que ele tinha em sua mente, porque o homem era a sua imagem e semelhança. E quando desse homem, que era a sua imagem, ele faz uma mulher tirada desse próprio homem, então Deus estava dizendo o que ele tinha em sua mente, de também um dia ter uma igreja que pudesse sair dele, pudesse ser tirada dele, através do sacrifício que ele faria no Calvário. Então isso estava dentro dele, esse plano de redenção. E então, quando ele fez esse homem e essa mulher, como diz o mensageiro, como um homem que faz uma grande escultura, ele não coloca ela em algum lugar escondido, ele coloca ela em um lugar onde possa ser admirada. Por isso Deus colocou, e diz a Bíblia que ele plantou um jardim, e colocou o homem ali para que ele pudesse ali ser o quartel-general desse homem, onde ele pudesse habitar nesse jardim, onde ele pudesse dominar ali. Então, Deus colocou a sua obra-prima, que agora não era apenas o homem, mas tinha uma segunda obra-prima, que era a mulher, que ele havia criado, tirando desse homem. Então, Deus coloca tudo isso nesse belo jardim, para ser como que uma exposição, porque Deus se sentiu muito feliz quando ele fez isso. Porque se você ler a Bíblia, você vê que Deus diz que quando ele criou o homem, então foi muito bom. Deus realmente se sentiu realizado. Deus realmente, por isso é que nós somos pequenos atributos de Deus. E então quando nós fazemos algo, você no natural constrói uma casa para você morar. E quando ela termina, você não se sente feliz,
Você se sente realizado. Quando você adquire algo que você queria ter, você sente-se realizado. Isso apenas mostra um pequeno atributo do que Deus, esse grande Criador, se sentiu quando Ele fez tudo isso que nós vemos. Todos esses animais voando, todos os pássaros, tudo isso, as flores, a infinidade de diversidade, tudo isso foi algo que agradou a Deus. Ou Ele não teria feito. Ele fez isso porque estava em sua mente. E quando Ele começou a falar, e isso veio à existência, se materializou, então Ele se sentiu realmente realizado como um Criador. Por isso é que o homem, mesmo na condição caída, ele ainda tem parte desse Deus. Ele ainda é um homem que executa muitas coisas. E então, Deus, esse grande executor, se sentiu tão realizado que Ele colocou isso no jardim. Diz a Bíblia que Ele plantou um jardim e colocou o homem ali para que ele pudesse contemplar esse homem. Por isso que todo dia Ele vinha falar com esse homem. Ele vinha conversar, Ele vinha ter companheirismo, Ele queria interagir com a sua criação. Era algo que estava nele. Então, se Deus tinha isso lá e era um atributo, todavia Deus ainda conservou em si esses atributos. É por isso que Ele vai ter essa obra-prima concluída nesse dia. Porque é um atributo que estava nele, que está nele, como estava nele fazer o homem. E Ele tinha então nele esse grande atributo de no final do tempo Ele ter uma obra-prima novamente. Por isso é que Ele terá isso, porque Ele pensou. E quando Deus pensa algo, então aquilo tem que vir a acontecer. Então nós devemos estar satisfeitos, porque se nós somos os pensamentos de Deus, então nós seremos aqueles a quem Deus concluirá a obra nessa era final que nós estamos vivendo. Então não depende de mim, depende de Deus. Não dependia de Adão, Eva ser formada. Dependia de Deus. Foi Deus que fez Adão dormir e tirou ali uma costela e fez a mulher. Foi Deus que pôs Jesus dormir no Calvário e então tirou a sua noiva do lado dele. Então não depende de mim, dependeu de Deus. Deus é que executou todo esse plano para ter uma noiva nesse último dia. Então, quando nós tomamos isso nessa visão, então isso nos leva a um lugar onde nós paramos de apenas olhar pelas nossas debilidades. Nós paramos de olhar pela nossa falta de condição, mas nós começamos a olhar nesse grande plano de Deus que Ele teve, que Ele pensou em ter essa noiva, palavra, nesse último dia. E o profeta diz, Ele era tão perfeito, falando de Jesus, até que Deus viu isto, e Ele o feriu, e gritou, fala, como Michelangelo fez, fala. Você diz, isto é assim? Sim. São Marcos 9, 7, quando nós ouvimos uma voz descendo da nuvem e dizendo, este é meu filho amado, a Ele ouvi. Isso também agradou a Deus, porque agora era Deus mesmo se fazendo se manifestando em uma forma que Ele nunca tinha vindo ainda. Deus nunca tinha passado pelo processo de nascer no ventre de uma mulher. Era algo que Ele não conhecia, era algo que Ele não tinha passado por essa experiência. Mas quando Ele mesmo vem e faz um óvulo e faz um gene de vida no ventre de uma virgem e começa a vir pelo processo dos 9 meses e nasce e vem e então tem as suas fases aqui como homem. E quando Ele chega a essa fase de maturidade, e Ele estava já no final do seu ministério, e então quando Deus olhou isso, o grande Criador que enche o céu e a terra, olhou agora Ele confinado em um corpo de carne, e Ele então mudando de forma, Ele apenas disse, este é meu filho amado em quem tenho que prazer. Por isso Jesus disse, o Pai, ninguém julga mais, todo juízo o Pai passou para o Filho. Então Deus transferiu toda a sua glória e confinou naquele corpo que Ele formou no ventre daquela virgem. Era Deus mudando de forma,
Era o grande, todo-poderoso agora, tendo um corpo para que ele pudesse ser visto. E quando ele viu isto, e viu que aquele corpo passou por todos os processos, todas as provas, todas as tentações, pela fome, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, Jesus venceu tudo aquilo. E então quando ele chegou naquele estágio, e então ele foi adotado, e então Deus disse: este é meu filho amado, eu o moldei, estive por 4.000 anos trazendo a isto. 4.000 anos desde que o primeiro Adão caiu. Agora aqui está de pé o segundo Adão. E quando Deus, o Todo-Poderoso, que enche o céu e a terra, olhou aquilo, aquilo agradou a ele novamente. Aquilo comoveu o coração de Deus. Oh, eu estive por 4.000 anos e agora ele é tão perfeito que eu tenho que feri-lo para que então ele possa falar. Deus tinha que feri-lo. Oh, a ele ouvir. Oh, ele é a obra-prima. Sim, então Deus disse: agora eu vou ter que ferir a ele. Porque se eu não ferir a ele, eu não tenho como tirar uma noiva. Assim como eu feri o primeiro Adão, e eu fiz uma cirurgia, agora eu tenho que levar esse segundo Adão. Ele é tão perfeito, mas é por ele chegar a ser tão perfeito, é que eu tenho que feri-lo lá no Calvário. Então agora Deus começa a dirigir a Jesus para o Calvário. E ele começa a falar da sua morte. Ele começa a anunciar qual era realmente o propósito dele ter descido à terra. Porque ele tinha chegado a um lugar aonde agora ele poderia realmente chegar e subir ao Calvário. Porque ele tinha sido adotado agora. A ele ouvir. Tudo o que ele falar, simplesmente é eu falando. Deus agora estava identificado em um corpo chamado Jesus de Nazaré. E o irmão Branham continua dizendo: a imagem perfeita de Deus, do Deus homem, Deus em morfe, mudou do sobrenatural para a visão. Sim, e a visão foi projetada na imagem, e a imagem foi ferida para que então o sobrenatural pudesse provar o gosto da morte. Porque agora Deus veio em morfe do sobrenatural para a visão. Lembra que um dia ele quis aparecer, ou ele apareceu para Moisés, e ele tinha as costas de um homem, mas ele ainda não era um homem. Ele veio em uma forma teofânica e parecia com um homem. Um dia ele quis falar com Abraão, ele não tinha um corpo, ele teve que soprar e entrar. Mas agora era diferente. Agora ele realmente tinha um corpo que ele mesmo tinha formado. Tinha passado por os mesmos processos que cada um de nós passamos. E então, a imagem foi ferida, para que então o sobrenatural pudesse provar o gosto da morte. Deus queria provar o gosto da morte. Ele queria saber o que era sentir isso. Ainda que ele estava naqueles profetas, ainda que ele estava em Isaías, que foi cerrado, ainda que ele estava naqueles outros que foram mortos, mas ele, como espírito, nunca sabia o que era aquele sentimento. Mas quando ele se fez carne, então agora ele ia provar o gosto da morte. Ele podia projetar todo o seu ser nesta pessoa e provar a morte por toda a raça humana. A obra-prima perfeita de Deus. Deus, tão inspirado em ver isto, ele se torna o redentor de todas as eras para falar àqueles que estão em segundo plano, que viveram antes e agora. Então agora ele se torna o redentor parente. Agora todos aqueles que morreram confiando que um dia viria um cordeiro perfeito, que havia oferecido aqueles animais como um tipo. E agora então, quando esse cordeiro perfeito vem, então ele pode executar a redenção por aqueles que já haviam passado o Velho Testamento e por todos aqueles que viriam no Novo Testamento. Por isso, quando ele executou a redenção, quando ele morreu, ele pôde ir ao inferno ou ao paraíso e resgatar a alma, aqueles que estavam ali embaixo, ele pôde tirar dali, porque eles tinham morrido confiando nele. Foi só aqueles que morreram confiando que um dia viria um cordeiro perfeito, foram os únicos que saíram com ele naquela manhã da ressurreição.
E somente aqueles que se identificam com ele agora, que durante as eras se identificaram com esse Cordeiro perfeito, são os únicos que se levantarão na primeira ressurreição. Todas as promessas foram encontradas nele. Ele era a perfeição da perfeição. Todos os tipos foram cumpridos nele. Nosso parente redentor em Ruth, em Boaz. O doador da lei no Monte Sinai. Ele veio da eternidade e se fez homem. A imagem perfeita. Todos os tipos do Velho Testamento foram encontrados nele. Então, ali chegou a perfeição da perfeição. Mas lembre-se que o irmão Branham diz que todos os tipos voltariam agora nesse tempo final que nós estamos vivendo. Porque novamente ele vai ter uma obra-prima. E é sobre isso que nós vamos falar. A conclusão dessa obra-prima. E o irmão Branham vai ilustrando aqui. E ele dizendo: o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Como eu disse outro dia. E os chineses, quando eles vieram para aqui, eles não sabiam falar a nossa língua. E então eles apanhavam, você levava um terno ali na tinturaria, eles apanhavam um papel e rasgavam, e te davam um pedaço e grampeavam outro pedaço ali no seu terno. Quando você voltava, eles conectavam ali, então aquilo fechava plenamente, e então aquilo você podia levar. Então aquilo funcionava perfeitamente. Diz o irmão Branham que aquilo era melhor do que hoje. Não havia como, porque aquilo tinha que casar perfeitamente. Então era algo que funcionava. Sim, portanto, todas as promessas do Velho Testamento foram encontradas em Jesus. Por isso, quando Jesus chegou, casou tudo. Encontrou aqueles 2 pedaços. Tudo o que essa Bíblia falava em forma de letra, o Velho Testamento, agora ele vem em forma de palavra. E então encontra e encaixa. Por isso, quando ele prega para os caminhantes de Emaús, ele diz: não viram que isso se cumpriu nesse homem? Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi contado como os malfeitores. Colocaram ele num sepulcro novo. Tudo aquilo que falava dele se encaixou na vida daquele homem. Então a palavra agora tinha vindo a ser carne, e ela se encaixou com a palavra que estava em forma de letra. E isso é o dia que nós estamos vivendo. A palavra que está escrita dessa noiva agora tem que vir em forma de carne para se encaixar novamente. E aí esses que serão levados da terra em um desses dias. E então as promessas do Velho Testamento foram encontradas em Jesus Cristo. Foi encontrado na obra-prima. Da mesma forma terá a igreja que encaixar com tudo que Deus prometeu. Ela tem que ser aquele pedaço que foi rasgado disto. Porque o Velho Testamento, então, falava de Jesus e encaixou perfeitamente. O Novo Testamento agora fala dessa noiva agora. E então, essa noiva, ela terá que ser esse Novo Testamento. Terá que ser a palavra novamente. Por isso é que Deus tem um processo para fazer isto. Essa noiva agora vai se tornar ele. Por isso o irmão Branham diz na mensagem: muda Deus seu parecer? Ele diz na página 22. Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, verso 30. Ele disse: como aconteceu? Vocês observaram que nós sempre estamos falando disso, porque se você observar, o irmão Branham sempre está falando de Lucas 17, principalmente depois dos selos. É difícil uma mensagem que ele não fala do ministério do Filho do Homem. Sempre ele está falando aqui e ali, porque ele tinha que fazer o povo entender qual era o ministério de Cristo agora, o que ele estava executando. Por isso ele sempre está falando, e aqui ele está novamente falando. Mas eu quero chegar a algo aqui. Como aconteceu lá, será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, Jesus veio em 3 nomes: Filho do Homem, o qual é profeta; Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja; e então, Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com a sua própria palavra, e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja.
em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Então agora ele está mostrando como é que Deus estava para retornar agora nesse fim. Em forma física, no povo, em seres humanos. E aí ele diz, como sendo um profeta. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora, esse Novo Testamento chegando ao seu final agora, porque nós somos a igreja ômega agora, a alfa, e nós somos a ômega. E então essa noiva agora chega ao seu final com o quê? Com esse Deus novamente vindo em carne, primeiramente em um profeta, e então agora na noiva agora, para que ele possa se manifestar novamente e ela chegar a ser a obra-prima de Deus identificada. Então nós vemos que Deus traçou um plano. Se ele não tivesse traçado esse plano, nunca nós poderíamos chegar à perfeição. Mas ele tinha um plano, e esse 7º selo seria ele vindo à terra para, através de um profeta, poder falar e trazer toda a palavra para o povo. E então agora ele podia entrar nesse povo e agora repartir toda essa palavra, sendo ele mesmo repartido entre esses membros da sua noiva, para levar eles à perfeição. Então essa noiva agora será a conclusão do Novo Testamento. Jesus foi a conclusão do Velho Testamento. Jesus agora em outra forma, será a conclusão do Novo Testamento. Tudo é Jesus, apenas nós somos os seus instrumentos. Nós não podemos fazer nada. O mensageiro não podia fazer nada. Foi Deus que o escolheu desde o nascimento. Foi Deus que o guiou. Foi Deus que o comissionou. Foi Deus que veio a ele e mandou ele abrir os selos. Assim como é Deus que veio a você, Deus veio a mim, Deus nos resgatou. E esse mesmo Deus, o Espírito, está nos levando à perfeição. Mas é o mesmo Jesus agora, em outra forma. No povo, em carne humana, fisicamente, novamente. Agora, ele sempre esteve no povo, porque senão você pensa, então ele não esteve nas eras. Claro que ele esteve como Filho de Deus, como Espírito Santo, mas ele nunca tinha vindo em sua plenitude sobre o povo, como a plenitude da palavra. Aqueles irmãos, eles viram a luz para o seu dia e seguiram aquela luz, e era parte da luz. Mas chegou um dia, como os profetas, eles eram parte da luz, eles prefiguravam o Messias, mas chegou um dia que o próprio Messias veio em carne humana e era a totalidade de toda a palavra. E é o que aconteceu nesse dia. Ele veio nas eras se manifestando como parte da palavra. Um selo abria, um mistério abria, um selo parcial se abria para o mensageiro, e ele pregava o mistério que ele captava. E então aquele povo aceitava e era selado, e uma praga temporária caía, diz o profeta. Mas quando chega no final da era, então ele vem agora não mais parcial, ele vem o mesmo Jesus em toda a sua plenitude agora, e entra dentro de um profeta e começa a revelar todos os mistérios para nós. E agora esse profeta sai de cena. E aonde está esse Jesus hoje? Ele está nos seus filhos, ele está na sua noiva ao redor de toda a terra. Deus tem um plano, e o homem é o agente dele nesse plano. O profeta foi o seu agente, mas agora ele se esparramou sobre todos esses membros do corpo da noiva de Jesus Cristo. E é através deles agora que ele consumará a sua obra para o dia que nós estamos vivendo. Então, nós somos os agentes de Deus que ele tem trabalhado. Quando ele voltou, aqui ele vai falando de José. E isto veio quando a primeira obra-prima começou a ser restaurada. Isto veio de fé ao amor. Abraão, fé; Isaac, o amor, tipificando Jacó, tipificando a graça, como Deus foi misericordioso, gracioso para Jacó. E isso chegou à perfeição. E isso chegou quando ele estava retratado em José. Agora, José não era a perfeição, ainda que ele chegou à perfeição, mas a questão é que Jesus estava se retratando em José. É por isso que José chegou à perfeição. Então, na verdade, o homem não tem nada a ver com isso. José não tinha nada a ver em ser espiritual.
Era Deus que estava refletindo algo que ele tinha no plano. Ele apenas escolheu aquele jovem José para retratar o que ele tinha na sua mente. Então, irmão, não é o homem, não é o William Branham, não é eu, não é você, é Deus. É Ele que tem um grande plano e Ele usa aqueles que Ele quer, porque Ele é oleiro. Ele pode usar o barro que Ele quer. Então Ele se retratou em José e José chegou à perfeição. José chegou a ser a perfeição. Porque o odiavam, porque ele era a palavra. Vem, a própria base. Vem como o cabeça da base veio. Isso foi José. Agora observe vir o cabeça do corpo. Esse foi Jesus, o cabeça do corpo. Os profetas foram os patriarcas a base, os profetas o corpo. E então Jesus, a cabeça. Observe a cabeça do corpo vir. Mas agora observe a cabeça da noiva chegar. Vem? Ele era a palavra e eles odiaram porque ele era a palavra. Ele era o cabeça do corpo. Mas agora está chegando o cabeça da noiva, diz o profeta. Observe a cabeça da noiva chegar. Quem é o cabeça da noiva? É a palavra, é Cristo. Mas assim como ele se retratou em José, e então agora ele veio, ele mesmo em carne, era Jesus. Nesse tempo da tarde ele se retratou em um profeta. E então por isso esse profeta foi o primeiro molho que chegou à maturidade. Mas não era o profeta, era Jesus que estava por trás do profeta. Ele era apenas a carne que estava velando esse poderoso Deus, que estava sendo desvelado diante de nós. Então o cabeça da noiva chegou e ele se retratou novamente no profeta. Mas agora ele está se retratando na sua noiva ao redor de toda a terra. Então é um grande plano de Deus para concluir a sua obra-prima de que ele pensou. Então o profeta era apenas um instrumento de Deus. Amém? Então todos eles estavam retratando a Jesus. Sim, tudo era um plano de Deus. Recordem, José, através da revelação, salvou o mundo através de sua grande profecia. O mundo teria morrido se não fosse José. E o mundo estaria morto se não fosse Jesus. Agora, quem estava por trás de José? Era o Jesus, apenas em morfe, em outra forma. Agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, para que não perecesse. Deus está aguardando a vida. Por isso é que a noiva escapará, porque Deus está aguardando a vida. Então, quando ele desceu em Apocalipse 10 e entrou nesse profeta para revelar esses mistérios, e então agora ele passa desse profeta e começa a entrar na noiva, como a palavra. Então essa é a vida de Deus passando agora, e é essa vida que ele vai buscar. Por isso é que na sua descida, ele desce para fazer o quê? Para reunir uma noiva através da palavra. E ele, sendo a palavra, entrando nessa noiva, é a única coisa que vai escapar do juízo que vai cair. Porque quando o juízo cair, o Espírito de Deus será tirado da terra. E somente aqueles que tiverem uma porção desse Espírito de Deus, dentro deles é que escaparão juntamente. Então é Deus executando o seu plano, preservando vida. Então, Deus estava todo o tempo demonstrando o seu grande plano. E agora, ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente o Novo Testamento. Isso é tudo. Quem é o Novo Testamento, então? A noiva. Foi isso que foi tirado dele no Calvário. Ele cumpriu o Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento é a outra parte para ser cumprida. Vejam, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. E o novo foi tomado para, o velho foi para apontar o novo. Vem? Cristo, a obra-prima para cumprir isso. Agora, sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo agora. Por isso é que nós cantamos, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, porque Deus disse que seria assim. E o Mombrano está dizendo, outra obra-prima está em processo agora.
ela cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Mas novamente tem que ser Ele em outra forma agora. Ele na forma dela. Ela sendo uma expressão a mais dele. Ele faz isto através do seu método imutável. Da mesma maneira que ele fez a obra-prima, a sua palavra. Essa é a maneira pela qual ele faz suas obras-primas. Essa é a maneira, é através da palavra. É por isso que primeiramente você tem que ouvir sobre arrependimento. Você tem que ouvir, nós ouvimos, tivemos que nos arrepender, tivemos que vir às águas, temos que passar pelos processos até chegar ao novo nascimento. E aí daí chegarmos à estatura de um varão perfeito. Porque é um processo e Deus somente opera através da sua palavra. Então, tudo é um grande plano que Deus tem em sua mente. E a palavra é a expressão dos seus pensamentos. A expressão de Deus é a palavra. A expressão era Deus se pondo os seus pensamentos em forma de letra agora, para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Se Ele não tivesse posto aqui em letra um dia assim, não matarás, nós nunca saberíamos que Deus era um Deus que não compartilhava com a morte. Se Ele nunca tivesse dito, não furtarás, nós não saberíamos que Deus é um Deus que exige que o homem não furte. Se Ele não dissesse assim, não cobiçarás, não adulterarás, honra teu pai e sua mãe. Era Deus se colocando em forma de letra, para que nós pudéssemos conhecer como Ele é, qual é a sua natureza. Então a palavra são os pensamentos de Deus. E agora esses pensamentos de Deus vieram para um livro. E agora esses pensamentos de Deus saíram de um livro e vieram para um corpo, chamado Jesus de Nazaré. E agora esses pensamentos de Deus saíram de um corpo e de um homem chamado Jesus e se derramaram para vários corpos durante as eras, para chegar ao dia que nós estamos vivendo. Então tudo é o grande plano de Deus se desenrolando, indo cada vez mais, se fazendo mais claro e mais claro. Então nós devemos estar felizes. Por isso o irmão Branham diz aqui nessa mensagem, eu sou a pessoa mais feliz por Deus ter me mostrado o seu plano, por eu ter poder entendido. Irmão, você imagina o que o irmão Branham sentia quando essas coisas começaram a se abrir para ele, porque ele não sabia disso. Isso foi se abrindo para ele. Quando isso foi se abrindo, irmão, isso era algo tão grande que ele simplesmente não podia ficar. Ele tinha que vir e pregar isso. E ele dizia, eu vou e oro e busco e Deus me revela. E eu começo a estudar a palavra, eu venho e prego isso para vocês. Era o plano de Deus, vindo a um profeta para trazer para nós o que Deus tinha pensado. Então, era algo muito grande para ele. Era algo que entusiasmava. Era algo que você vê ele entusiasmado. E às vezes nós, como a igreja não estava no mesmo nível que ele, não podia ele acompanhar. Ele estava num nível mais alto, ele havia captado a mente de Deus, e ele estava desvendando a mente de Deus para o povo agora. E então haveria um tempo para que este povo pudesse chegar ao nível dele. Por isso Deus tinha que tirar o mensageiro, Deus tinha que tirar ele de cena. E durante esses 50 anos agora, esse mesmo Deus, que é a palavra, pudesse executar o seu plano e levar nós para chegar ao mesmo nível de fé que esse mensageiro tinha chegado. Ele tinha chegado à perfeição, irmão. Se ele continuasse aqui, num daqueles dias também como Enoque, ele ia sair dessa dimensão e ele ia entrar em outra dimensão. Porque depois que os selos foram abertos, o irmão Branham se tornou um homem tão diferente que ele não tinha nem tanto prazer mais em matar. Os irmãos que andavam com ele diziam que ele, depois do selo, ele tinha uma aura de amor. Havia algo diferente, ele não tinha mais prazer em matar como antes. Algo havia acontecido. Por quê? Porque Deus tinha descido agora em um corpo. Estava velado ali de uma maneira que nunca ele tinha feito em uma carne humana. E aquele homem então estava tendo uma experiência que nenhum homem tinha tido. E então, o profeta diz, a justificação abriu o caminho para a santificação. A santificação abriu o caminho para o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo abriu o caminho para o Espírito Santo, Ele mesmo, descer em perfeição.
de volta a palavra outra vez para manifestar a si mesmo. Então veja, isso nunca tinha acontecido durante as eras. Deus estava em uma forma, como o Espírito Santo, mas como a plenitude da palavra, ele nunca tinha se manifestado daquela maneira. Então, como acrescentar ou tirar uma palavra? Deve ser a semente da vida viajando. Eu estou usando isso na parábola agora da noiva. A obra-prima que está vindo. Ele sabia que uma noiva viria. Por isso ele está dizendo a obra-prima que está vindo. Ele sabia que a sua mensagem ia produzir uma obra-prima. Há uma obra-prima se levantando. Amém? Havia uma noiva se levantando. Era apenas alguns ali, outros aqui, algumas fitas indo ao redor do mundo, muito pouco. Mas ele sabia que isso viria. Ele terá uma igreja sem ruga e sem mancha. Ele não terá nenhuma ligação de forma alguma com nenhum tipo de organização ou denominação. Ele sabia que agora não adiantava mais ele querer ajuntar os unitários e os trinitários. Ele sabia que tinha passado essa fase do ministério dele. Ele sabia que agora o Filho do Homem tinha descido e estava tirando lá de dentro desse sistema, porque era a única maneira dele colocar a sua semente na sua noiva agora. Tinha que tirar do meio daquela confusão denominacional. O irmão Brano não estava mais preocupado em tentar apaziguar os ânimos dos trinitários e unitários. Ele havia passado essa fase do seu ministério. Agora ele sabia que ele tinha que tirar aqueles eleitos lá de dentro e chamar, porque ele viu que haveria uma noiva que teria que surgir e se levantaria agora. E ele tinha captado o plano de Deus para executar essa obra-prima novamente. E ele diz, em Malaquias 4, é para trazer de volta ao original. Ela é ferida da igreja, do corpo da igreja, ferida, como o seu mestre, para o mesmo propósito. Como Jesus foi ferido lá, ela agora, sendo ele em outra forma, ela é ferida também, diz o irmão Brana, como o seu mestre, para o mesmo propósito. E ela é a palavra. Da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. E Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja é ferida, a noiva é ferida pela igreja, porque ela é a palavra. É por isso que a noiva, ela é ferida pela igreja, ela é perseguida pela igreja. Por quê? Porque é o mesmo processo, ou é o mesmo plano se desvendando novamente. Jesus foi perseguido, agora essa noiva tem que ser perseguida pela igreja novamente. É ela que vai perseguir a noiva a palavra. A palavra vivendo em ação. A Bíblia a noiva, não alguma noiva feita pelo homem, não, a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la. Ferida e aflita de Deus, isso é correto. Ela está sozinha, ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Eu pensei que era ele que foi colocado para fora. Agora vem um profeta dizendo que ela foi colocada para fora. Porque ele diz, porque ela é ele agora. E ela foi criada ali dentro. Nós somos criados em Laodiceia, todos viemos por um sistema, mas agora nós somos colocados para fora por causa da palavra. Você saiu do sistema por quê? Por causa da palavra, por causa do batismo no nome de Jesus, por causa de Malaquias 4 e Apocalipse 10. Você saiu de lá. Então, ela está fora da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Sozinha, ela é ferida, como o noivo, rejeitada pelos homens, desprezada e rejeitada pelas igrejas. Então, nós devemos ser felizes de sermos rejeitados. Nós devemos ser felizes, o Concílio Mundial de Igreja não vai poder alcançar essa noiva, não vai poder pôr a mão nela, porque ela é a única que conhece a trama do diabo para esse dia.
O profeta diz nessa mensagem que ele estava numa reunião de ministros e um luterano se levantou do colarinho virado e disse assim, e começou a pregar que todos tinham que ser um, porque tinha que demonstrar o amor. E então alguém perguntou para ele, como você, usando esse colarinho, se diferencia de um sacerdote católico? Ele disse, não, eu não quero me diferenciar, nós temos que ser o mesmo. É hora do amor. E ele pregando isso. E o irmão Branham dizia, eu olhei, e Oral Roberts estava como engolindo a isca também. E ali estava um profeta, o único que tinha visão de águia, o único que sabia a trama do diabo, porque era o único que havia revelado os mistérios. Era o único que o cordeiro tinha descido à terra e usado aquela mente para descortinar todo o plano do diabo. E ali estava Oral Roberts, um grande pregador, e todo fascinado com aquilo. E lá em 62, quando teve o concílio, lá no Vaticano, o irmão Branham disse que um dos seus grandes amigos pentecostal foi lá e voltou dizendo, olha, tão espiritual. Eu cheguei ali, era tão espiritual. E o irmão Branham ficava enfermo ao ouvir isso. E ele citou o nome desse homem, depois ele até como que se retraiu de ter citado. Mas homens que andaram do lado do filho do ministério do Filho do Homem, que deveriam ter captado a visão para o dia, mas não puderam ver. Mas havia uma noiva que surgiria depois, que ela poderia ver o dia e a hora que estamos vivendo. Oh, graças a Deus por esse plano. Graças a Deus por Ele me colocar nesse plano. Graças a Deus por você fazer parte desse plano novamente. A palavra tem se tornado carne. Oh, como Ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4, todos vocês veem. Oh, isto é certo. E falava isso, os denominacionais não podiam entender. O que esse homem está falando? A palavra se fazer carne. Eles não tinham a percepção profética para entender. Porque só a noiva é que realmente teria a percepção profética para poder entender o plano desse Deus, como ele iria executar esse grande plano. A palavra tem se tornado carne. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, reticência, na segunda vinda, está trazendo um filho. Essa Eva está trazendo um filho. Na segunda vinda está trazendo um filho. Agora, se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. É isso que ele estava falando, Deus em carne novamente. Ele não fala nada do meio, só fala do primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Por isso que ele diz que essa Eva que foi usada na segunda reforma ou na segunda vinda está trazendo um filho novamente. Porque o mesmo ministério de lá estava aqui novamente, gerando um filho nessa noiva, palavra desse dia que estamos vivendo. Agora, isso que eu disse aqui. Eu disse, e então eu estava falando, e um homem muito esperto, ele disse, cada vez que eu vejo você se levantar, ele disse, você está sempre berrando com as pessoas. Um homem com colarinho virado falou isso para mim. Cada vez que eu vejo você se levantar, você está gritando com as mulheres sobre os seus cabelos, sobre usar short, maquiagem, todas essas coisas, e gritando com as pessoas, ele dizendo quão frias e formais e indiferentes elas são. E disse para mim, por que você faz isto? Disse, essas pessoas te amam. Como pode você ser um amado filho de Deus e fazer uma coisa como esta? E eu pensei, Senhor, deixe-me responder a esse homem inteligente. Simplesmente me deixe responder de algum modo que possa fazer com que ele enforque-se com a sua própria corda. E eu disse, Senhor, você alguma vez já leu sobre o grande compositor,
e músico chamado Beethoven? Ele disse, certamente, eu leio sobre Beethoven. Eu disse, provavelmente ele encheu cestos de pedaços de papéis rasgados, mas ele deu ao mundo obras-primas. Ele não voltou mais a abrir a sua boca para dizer outra coisa. Eu disse, quando ele estava sentado no seu escritório sob a inspiração, ele escrevia algo, e ele ia ao seu escritório e tocava, e aquilo não estava certo, e ele amassava e jogava no cesto. Mas quando ele terminava em toda a inspiração, o mundo tinha uma obra-prima. Como a palavra corta, mas ela produz obras-primas, tira fora toda a casca e talo, e isso traz a obra-prima novamente. Amém? Esses trapos que estão passando por esse processo, que foi o que aquela rainha viu, aqueles trapos, e ficou como enojada de ver aquilo. E o homem disse, não, é daí que sai esse papel tão branco que a senhora está vendo. E ela disse, mas como? Ele disse, a senhora verá. E então eles tomaram aqueles trapos e passaram pelo processo e fizeram aquele bonito papel, imprimiram o rosto dela ali e trouxeram para ela e disseram, esse é aquele trapo que a senhora viu lá. Aí está o seu rosto. É isso que Deus está fazendo, irmão. Ele tomou trapos como nós e ele está imprimindo o seu próprio rosto. Aquele rosto que ele pôs na nuvem ali é para mostrar que ele desceu para transferir a sua glória para a noiva desse dia. Primeiro transferiu para o profeta e agora transfere para a noiva. Aquela mesma vida que estava ali, aquele mesmo Jesus agora, ele vem em trapos agora e passa por um processo e ele vai imprimir o seu próprio molde nessa noiva agora. Por isso é que ela chegará a ser ele novamente. Ela será tão perfeita que Deus vai tomar para si. Ela será tão perfeita. Ela chegará a esse lugar. Porque há alguém aqui, como Beethoven, que estava rasgando as notas, mas dando obra-prima para o mundo. Então, isto era o ministério desse profeta nesse dia. Deixe-me tomar alguns parágrafos aqui dessa mensagem, a posição de um crente em Cristo. Ele diz, nenhum homem pode se vangloriar. Nenhum homem jamais buscou a Deus. Então, quando você vê um homem se vangloriar, um pregador se vangloriar, esqueça aquele homem. Porque nenhum homem pode se vangloriar. Nenhum homem jamais buscou a Deus. Deus buscou o homem. E a razão que ele o conhecia é porque ele ouviu antes da fundação do mundo e o predestinou aqui para entrar no corpo de Cristo. E esses que ele chamou, esses justificou. E os que ele justificou, ele também glorificou. Amém. Aqui está. Isso te leva a se identificar com ele e a palavra, porque você estava nele lá atrás. E se ele pensou em você, irmã, quando você ouvir a palavra, você vai se encaixar com essa palavra. Irmão, quando você ouvir a palavra, você vai começar a entrar no molde dessa palavra, porque você estava nele lá atrás, e ele é a palavra. A igreja do evangelho completo está dividida agora mesmo em duas. Uma delas está se pondo fria e formal e indiferente. Do evangelho completo. Uma linha perigosa. A outra está ganhando um grupo de todos os tipos místicos aqui e coisas altas que nem mesmo são bíblicas. Observe. Fique bem no meio da estrada, irmão. Permaneça no mesmo evangelho, trazendo toda a santidade do Senhor Jesus Cristo, chamando de ambos os lados. Mas não entre em um lado nem no outro, ou sua adoção sairá. Porque, o tipo educado, o tipo estudado, e ambos não têm nada de espiritual. Se eles não se cuidarem, eles estão se vangloriando. Então a primeira coisa, você sabe, eles te tirarão deste lado. Mas ore a Deus para Ele te enviar algum pregador do evangelho sensível, que te colocará no caminho, Ele dará umas palmadas quando você precisar,
e amor quando você necessitar disto, e te mantém alinhado com a Bíblia e com o Espírito. Ele é um pastor cuidando da sua alma. Se você tem um pastor assim, corra para Deus e ore para Ele o tempo todo e ouça-no, porque Ele vai te colocar no centro do caminho e te manter na linha com a palavra. Esta é a maneira de Deus. Por isso o irmão Branham diz em alguma mensagem: se o teu pastor não prega toda a palavra, então deixe ele e venha para um lugar onde você possa ser alimentado com toda a palavra de Deus. Oh, como o Espírito Santo em seu coração tem encontrado a Deus da maneira que Abraão o encontrou. Oh, amém. Abraão encontrou Deus na forma de Elohim, em uma carne humana novamente. Agora, veja o quadro de hoje, é o quadro da igreja hoje. Vamos tomar as leis do Velho Testamento como uma sombra. Então, se você for a Gálatas para ler onde é adoção e assim por diante, e eles colocavam um tutor ou um professor para acompanhar o seu filho, e o tutor começa a observar o menino crescer. A igreja do Evangelho completo começou daquela maneira, anos atrás. E eles se tornaram filhos de Deus. Nasceram de novo do Espírito. Começaram dessa maneira. Mesmo todos nós começamos dessa maneira na mensagem. Começamos no Evangelho completo. Nascemos de novo. Mas ainda isso não é realmente o que vai nos levar no rapto agora. Olha, eles têm visto a era do nascimento. Nascido de novo, mas o tutor que traz o relatório ao pai. Então, se o tutor vem para o pai e o rapaz se torna adulto, mais ou menos onde a igreja deveria estar agora, se torna adulto, educado, maduro, de acordo com o tempo. Quando o rapaz atinge a maturidade, o tutor vem para o pai e vê o menino já sendo um filho, mas ainda, se ele não era um filho merecedor, o pai não podia adotá-lo ou posicioná-lo na sua própria família. Ele não podia fazer isso, porque o menino ia administrar o que ele tinha. E ele era uma criança, e se ele era uma criança revoltosa, ele não tinha habilidade para dar continuidade ao trabalho do seu pai. Assim, o pai simplesmente o deixava continuar como um filho. Mas ele nunca podia realmente executar o trabalho, porque Deus chamou uma noiva agora, no meio das denominações, do sistema. Ele chamou um povo e eles vieram. E agora Deus deseja que essa noiva possa se tornar a palavra em sua plenitude novamente. Mas se esse filho não se interessava pelo negócio, então ele continuava um filho, mas nunca era adotado. E se esse povo que foi chamado no terceiro êxodo agora não se tornar a palavra de Deus para esse dia, conforme Apocalipse 10, 8 ao 11, então ela nunca será adotada na posição para ser tirada nessa terra no arrebatamento. Ainda que tenha sido chamada, ainda que seja filho, mas, assim o pai o deixava continuar como um filho. Ele já era seu filho, mas se ele fosse um bom rapaz, e ele estivesse inteirado dos negócios do pai, e o tutor trouxesse o relatório ao pai dizendo que aquele filho era bom, que ele era elegível, que estava tudo bem com ele, então o pai o levava o filho para um lugar público como um testemunho público e colocava uma túnica especial nele e o apresentava diante das pessoas. E o pai, fazendo isso, dava ao filho autoridade sobre o seu reino, sobre os seus negócios e assim por diante. E o filho tinha o direito de sair e fazer certas coisas no reino com a mesma autoridade que o seu pai tinha. Isso era quando o filho chegava à adoção. Por isso que o mensageiro foi o primeiro que chegou à adoção. Mas tem que haver uma adoção individual para nós. Mas somente há uma coisa que nos levará a essa adoção. Como indivíduo, é a obediência total à palavra. É que nos dará direito ao sinal. Então, se você quer chegar a ser adotado como indivíduo, nós temos que obedecer à palavra em sua totalidade. Porque é isso que nos vai levar a uma adoção como indivíduo. E é isso que vai levar a noiva como adoção, a adoção como um corpo. E então ele tinha autoridade. É isso que a noiva vai chegar. Ela vai chegar ao poder da palavra falada.
Oh, isso será para esses que realmente estão se tornando filhos obedientes e obedecendo toda a palavra de Deus, porque Deus é a palavra. Então esses é os que chegarão a ter o poder da palavra falada quando o aperto vier. São esses que chegarão àquela culminação do poder da palavra falada. E então haverá uma transformação e uma saída dessa terra. Então esse é o plano de Deus. Não é apenas para um que era nascido, mas era para um que mostrava que era um filho realmente obediente. Era um filho que podia se interessar em todos os negócios do pai. Ele queria saber, ele queria se inteirar, ele queria compreender tudo o que o pai tinha. Ele não apenas queria usufruir do privilégio de ser filho. Se ele agisse assim, nunca chegava ao pai posicioná-lo como alguém de confiança. E é isso espiritualmente o que Deus está olhando hoje. Qual é o nosso interesse nas coisas de Deus? Qual é o nosso interesse na palavra? Porque Ele é a palavra. Então, se nós interessamos em realmente nos inteirar de todo o seu programa nesse dia, de todo o seu mover nesse dia, e nos identificamos e aceitamos isso, então o Pai vai nos adotar como filhos e nos posicionar. Mas, se não fizer isso, vai ser um filho, mas aí não vai herdar. Não vai herdar o novo corpo na primeira ressurreição, não vai herdar as bodas do Cordeiro, não vai herdar o milênio, vai se levantar lá no trono branco. Aí é onde as virgens nécias vão se levantar e vão passar pelo julgamento, então. Terão que ir encarar o julgamento lá do trono branco, porque não foram posicionadas e não chegaram à adoção. Aqui nessa mensagem, a obra-prima de Deus identificada. O mensageiro diz assim: eu morri com Ele no Calvário, ressuscitei com Ele na Páscoa, aleluia, para ser parte dEle, eu tenho de estar identificado com Ele, eu me identifiquei com Ele em sua morte, eu me identifiquei com Ele em seu sofrimento, desprezaram, eu me identifiquei com Ele quando puseram a correr do templo, quando tentaram lançar e livrar-se dele, eu estive com ele ali, eu estive com ele em sua morte, levantei com ele na sua ressurreição. Estou esperando por sua vinda em glória um desses dias, identificado com ele. Estou identificado com ele em seu ministério nesse dia. Glória a Deus! Estou identificado com ele para a libertação nesses últimos dias. Confio ser parte desta grande noiva que virá um desses dias. Eu deixei a minha igreja para vir e me identificar como um bando de santos roladores. Eu sou um deles e estou identificado com eles. Vocês sabem, o velho violinista, certa vez, vocês já ouviram essa história, tinha um velho violino e ofereceram um leilão. E queriam vendê-lo e ninguém comprava. E disseram: quem dará $1? Quem dará $1,50? E finalmente, dou-lhe uma, dou-lhe duas, $1,50. E finalmente um velho de cabelo branco, grisalho, saiu da audiência. Vocês conhecem a história. Apanhou e disse: deixe-me tocá-lo. Pôs um pouco de resina no seu arco e tocou algumas notas. E as pessoas começaram a chorar. E as lágrimas começaram a escorrer do rosto deles dessa maneira. E então, quando fizeram um outro lance, aquilo foi 1.000, 2.000, 5.000. Qual foi a diferença? O perito, aquele que conhecia, aquele que o construiu, ele sabia como extrair dele o que estava. Houve um velho ancião que veio e conhecia aquele instrumento. Por isso é que o ancião veio vestido com essa cabeleira branca. Somente ele é que sabia o que estava nesse livro, porque ele era esse livro. E ele desceu então e ele pôde revelar para nós tudo o que estava nessa Bíblia e mostrar a promessa de uma noiva nesse último dia, que somente poderia vir através da descida dele, é que ele ia produzir essa noiva palavra nesse último dia. Senão só teria uma noiva denominacional. Essas aí que estão por aí. Mas a descida dele foi para mostrar que esse violino aqui, ele conhecia a nota dele. E ele começou a tocar isso para nós. Começou a encaixar a escritura para nós. Começou a montar esse quebra-cabeça. Começou a revelar esses mistérios. Começou a entrar naquele velho camponês ali. E começou a fazer aquele homem ver coisas
que ele nunca tinha visto e começou a pregar para nós. Irmão, quando o irmão Branham pregou a restauração da árvore noiva, ele diz, eu nunca tinha pensado. Quando ele prega o futuro lar, e ele começa a pregar essas mensagens, era Deus mostrando para ele algo que ele nunca tinha visto. Então, ele era apenas um instrumento que estava dando a sinfonia da palavra de Deus. O qual está edificando para si uma noiva, para a mesma coisa. Deixe que o seu movimento de arco do Espírito Santo mova essa palavra no seu coração uma vez, e isso será nosso melhor exemplo. Ele está construindo uma noiva, sim, Senhor. Ele está tirando lascas, removendo o mundo dela, e mostrando para ela que não é unir-se à igreja, não é apenas nascer de novo, mostrando para nós que temos que chegar a um nível mais alto de adoção, temos que chegar a uma posição da estatura de um varão perfeito. Ele veio tirando lascas de nós, mas num desses dias, irmão, nós estaremos felizes por esse mensageiro que tirou lasca de nós. Por isso essa mensagem tem que ser pregada novamente como foi, pregada para que possa produzir os mesmos efeitos novamente. Não é um evangelho social, não é um evangelho apenas mental, é a palavra sendo reprofetizada novamente, que vai produzir a noiva a palavra desse último dia. Ele está talhando você agora, desbastando você conforme sua palavra somente pode fazer. Uma obra-prima, parte da palavra, a palavra mesmo. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram aquele dia no livro? Ele só leu parte da profecia, deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Ele não podia ler a última parte do livro de Isaías. Ele tinha que deixar para a sua segunda vinda. Mas era ele mesmo que estava aqui de novo para cumprir essa parte dessa escritura. Irmãos, Deus tem uma obra-prima. Então, para apresentar ao mundo, agora Ele quer uma obra-prima. Hoje, você está disposto? Porque Deus, nesses últimos dias, está tomando uma noiva para seu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém. E agora, terminando realmente. O músico pode se aproximar. Essa é a minha última citação aqui. Estaremos encerrando. Vamos nos pôr de pé. Você é essa obra-prima. Nós somos a conclusão. Essa obra-prima que está sendo concluída agora. E o profeta encerrando diz: molda-nos e faça-nos filhos e filhas de Deus. Nós cremos que a noiva está obtendo o seu último polimento agora. Ela será ferida por toda a organização junta. E então a grande colheita estará aqui. Até então, Senhor, dê-lhes saúde e alegria para te servirem, no nome de Jesus Cristo. A noiva está obtendo o seu último polimento agora. Ela será ferida por toda a organização junta. E então a grande colheita estará aqui. E então ela será levada para o celeiro. Até então, Senhor, dê-lhes saúde e alegria para te servirem, no nome de Jesus. Que oração! O profeta orou por mim e por você aqui nesse dia. Ele viu essa noiva que seria ferida por toda a organização junta, mas ela seria colhida num desses dias. Haverá um novo corpo que virá para nós num desses dias, e então será a colheita final, a adoção plena na primeira ressurreição. E agora nós compreendemos porque vocês compreendem porque eu ralho com vocês? Não é porque eu não vos amo. Porque não vos amo, eu realmente vos amo. Eu desejo uma obra-prima para o Mestre. Talvez eu tenha que rasgar alguns e assim, mas eu terei uma obra-prima em um desses dias, se eu permanecer certo nessa palavra. Isto é correto. Amém? Porque você não pode separar a mensagem do mensageiro. E então agora o mensageiro se foi, mas ele ficou aqui porque ele é agora a mensagem de Deus para nós nesse dia. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar nessa hora. Você quer ser essa obra-prima de Deus? Você tem certeza que Deus te chamou para ser parte dessa obra-prima identificada?
E Ele está dando o seu último polimento nela agora. É o Filho do Homem mesmo que veio para dar o último polimento. Ele sabia que Ele tinha que fazer essa obra, porque senão ela não poderia chegar a concluir, ser concluída realmente. Ele sabia que Ele tinha que vir agora em um profeta, o Filho do Homem, se revelar e revelar todo o plano de redenção para nós. E então Ele ia poder produzir essa noiva palavra. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós cremos que essa noiva está recebendo o último polimento agora, Pai. Ao redor de toda a terra, o Teu Espírito está movendo como nunca, Senhor. Porque o irmão Branham disse que haveria uma curta mensagem que percorreria toda a terra. E isso tem acontecido desde que Ele saiu de cena, Pai. Uma mensagem tem percorrido toda a terra e está chegando aos lugares mais remotos, Pai. E o Senhor está aperfeiçoando essa noiva agora, Pai, dando os seus últimos polimentos. Deus, tira de nós toda a obscuridade, Senhor. Tira de nós tudo que é incredulidade, dúvida, tudo que é do mundo, Pai. Que cada um dos Teus filhos possa limpar os seus lares, limpar as suas vidas, Pai. E caminhar cada dia, Senhor, olhando para o alvo da soberana vocação, ó Deus. Conceda isso para nós, Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. E amém. Irmão Guedes e família de Cascavel nos acompanharam. Eres e Regiane de Curitiba. Juarez e Cladir de Enéas Marques. Guiomar e Maria de Guaíra. Lindalva de Guaíra. Aparecido, Zilda e Samuel de Cosmópolis. Edivaldo e família de Itapevi. José e Inês de Mogi das Cruzes. Pedro e esposa de Joinville. Elifas e Mônica de Macaé. Marcelo, Dário, Keila e Lucas de Brasília. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos cantar, irmão Daniel. Vamos adorá-lo. Vamos adorar a esse Cristo Palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Devemos provar que somos esta obra-prima de Deus. Provar que somos 1 em 1 milhão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Devo provar que sou 1 em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém ao mundo não é digno. Devo provar. Devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Representamos a Jesus em nossa posição. O gozo de sua vida com Ele resplandece em sua face. Em humildade seguimos seus passos, de Cristo para este dia. Aleluia! Devo provar, sou 1 em 1 milhão.
sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. E são os que permanecerão, testemunho limpo em meio a este mundo de pecado. Olhamos para Ele que é real para saber que venceremos, receber a promessa de sentar em seu trono. Aleluia! Devo provar, sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Devo provar, sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Amém. Aleluia. A noiva será ele. Por isso, quando João diz que ninguém era digno de olhar para o livro, e agora esse livro não vai ser mais visto. Ele foi visto no céu. Aí ele desce à terra. E agora ele se encarna em homens e mulheres. E então, num desses dias, o mundo não será digno de olhar para você, irmão. O mundo não será digno de olhar para você, irmão. E então isso agradará tanto a Deus, essa noiva palavra, que Ele levará ela dessa terra. Aí está a sua obra-prima sendo concluída nesse dia que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim nos permitir.